Olá, meu nome é Daniela Freixas de Faria e hoje a gente vai falar sobre a proteção, essa vontade nossa, dos adultos, pais e mães, de tanto proteger nossos filhos. Olá, meu nome é Daniela e hoje a gente vai falar sobre a proteção, o quanto a gente tem muita vontade de botar debaixo da asa, deixar dentro de casa e deixar nossas crianças protegidas, quase dentro da barriga de volta. Mas isso gera alguns prejuízos e as crianças são as primeiras a sentir isso. Eu tenho visto que em alguns desafios que as crianças vivem, amizades na escola, acampamentos, momentos difíceis, talvez dentro de sala de aula com algum professor difícil, alguma situação no recreio, a nossa vontade imediata, pelo menos a minha também é essa, é que a gente imediatamente gere proteção. E muitas vezes a nossa atitude para as crianças é numa fala ou num pedido mesmo para os orientadores ou para os professores, é uma fala que pede proteção. E eu fiquei pensando, depois de algumas semanas vendo isso acontecer com algumas famílias e mesmo alguma necessidade da minha casa, o quanto que a gente prejudica as crianças com isso. Quando a gente fala com as crianças através desse caminho, pedindo proteção ou com o objetivo de proteção, muitas vezes a gente deixa as crianças frágeis, as crianças sem a capacidade de agirem perante o desafio que se apresenta. Então, o nosso próximo pensamento talvez possa ser como é que a gente pode gerar aprendizado para as crianças e como é que isso pode sair de nós numa fala que gere crescimento, aprendizado, força, ao invés de proteção. Se a gente for pensar no movimento de proteção, o movimento de proteção ele fecha e o movimento de aprendizado ele faz ir para frente, ele cresce, ele vai para fora. E quando a gente faz isso com os nossos filhos, a gente está fazendo com que eles enfrentem o desafio. E quando a gente pede por proteção, a gente está fazendo com que eles se encolham perante o mesmo desafio. Então, quando a gente vai para a professora dos nossos filhos e pede que fulano de tal, aquele outro amigo que já mordeu ele 3 vezes, fique longe dos nossos filhos, ou que aquela criança ou que tais crianças não excluam mais os nossos filhos, ou que tal criança não fale mais com o nosso filho porque está fazendo bullying com o nosso filho. Na verdade, a gente está deixando o nosso filho muito mais desprotegido do que protegido. Porque a gente está trazendo o nosso filho para uma condição muito mais de incapacidade de lidar com a situação do que de potência e capacidade de lidar com a situação. Quando a gente for falar com o professor para pedir ajuda, a gente pode pedir que esse professor fique atento a uma situação para que essa criança e o nosso filho, por exemplo, não entrem mais numa situação de conflito e para que essa professora, por exemplo, ajude a nossa criança a se defender naquele momento. Para que essa professora fique de olho para que a nossa filha vá lá e se coloque para aquela outra criança que faz bullying, por exemplo. Para que essa criança consiga se colocar perante aquela criança que tem falado coisas para ela. Para que essa criança consiga se colocar perante aquele professor que ela tem ficado desconfortável. A hora que a gente pede ajuda ou que a gente fala para os nossos próprios filhos, a gente pode falar para ele se encolher perante aquela situação ou a gente pode conversar com ele para que ele enfrente a situação. Vá lá e converse com seu amigo que está te incomodando. Se isso não resolver, você vai lá e peça ajuda para o seu professor. Se isso não resolver, você vai lá e peça ajuda para o seu orientador. E se isso não resolver, além de tudo isso, eu posso entrar no circuito e pedir ajuda para o seu orientador e aí as coisas vão tomando novos rumos. Mas é muito importante que este pedido ou a ação que será tomada seja uma ação proativa, no sentido de que as crianças elas entendam que é um posicionamento ativo, falando para o outro, que o outro se posicione de uma maneira a não mais fazer aquilo que me incomoda, que vai gerar um novo resultado.
muito mais do que eu me isolar do outro, eu me esconder do outro, eu pedir que o outro pare de fazer alguma coisa ou pedir que o adulto peça que o outro não chegue mais perto do meu filho, por exemplo, que é uma fala muito comum de nós, pais, adultos. Quero que aquele filho que morde que aquela criança que morde o meu filho não fique mais perto do meu filho. Esse é um pedido que não faz a nossa criança crescer. E também não faz essa outra criança que precisa aprender a não morder crescer. Então a gente tem um desafio enorme. A hora que a gente pede por proteção, a gente talvez não esteja ensinando nossos filhos a crescerem, ao invés de se protegerem, a se colocarem, a se posicionarem frente a uma situação que lhes incomoda. E a hora que a gente pode se posicionar perante a qualquer situação que incomoda, a gente ganha algo muito importante. Uma palavra que talvez seja algo muito fundamental para a vida de todos nós, que é liberdade. A liberdade de poder estar em qualquer lugar, porque eu posso falar com qualquer pessoa a respeito de qualquer assunto que me gere desconforto. E a hora que eu posso falar com qualquer assunto, com qualquer pessoa a respeito de qualquer situação que me gere desconforto, eu realmente estou livre, porque eu não estou encolhido, eu não estou escondido, eu não estou à mercê de nenhuma situação. Então a hora que a gente pode escolher, ao invés de nos protegermos ou de protegermos nossos filhos, ajudarmos nossos filhos a se posicionarem, a gente está realmente gerando crianças com liberdade, mas com liberdade respeitosa, principalmente a respeito do lugar do outro. E esse é um vídeo que, obviamente, mexe com todas nós, comigo também, porque a gente não quer que ninguém sofra. E aí entra a nossa visão do que é sofrimento e do que é desconforto, de novo. E muitas vezes o sofrimento é nosso. O sofrimento são dos pais e das mães. Porque as crianças nem estão sofrendo tudo o que a gente está sofrendo. Então é muito importante que a gente entenda que ali pode ter um desconforto, mas que muitas vezes o sofrimento é dos adultos. As crianças não estão sofrendo o tanto que nós estamos sofrendo. Então, que a gente aguente o nosso sofrimento, se isso é sofrimento mesmo, e que a gente possa entender que é exatamente nesse desconforto das crianças que elas vão crescer. Porque se não houvesse desconforto, aí sim haveria alguma coisa muito estranha. Se há desconforto, essa criança tem o sinal, o aviso de que algo estranho, algo desconfortável acontecendo e de que ela precisa tomar alguma atitude. E nós somos o grande respaldo, o grande norte de que é possível tomar uma atitude para que aquele desconforto pare de acontecer. Quando a gente não ajuda essa criança a tomar alguma atitude, esse desconforto pode se tornar sofrimento, porque ela permanece desconfortável. E aí sim, esse desconforto pode se tornar realmente dor, sofrimento, sentimento ruim, porque ela não encontra ferramentas para sair desse momento e aí aquilo se torna a realidade dela. E aí o nosso sofrimento, imaginem só, será maior ainda. Então, minhas queridas, meus queridos, a gente tem um grande papel nessa história, que é, talvez, segurar um pouco a mão do nosso sofrimento, segurar um pouco a nossa onda e olharmos o desconforto dos nossos filhos e ajudar a todas as nossas crianças a se posicionarem, fazendo com que eles possam crescer nesse momento, fazendo com que eles possam se colocar nesse momento para que eles saiam desse desconforto. E aguentarmos do nosso lado, pai e mãe, para que a gente não peça por proteção, mas que a gente proporcione crescimento. Isso sim vai fazer a diferença enorme na vida dos nossos filhos. E acreditem, a gente vai sofrer muito menos com isso. E vai ser melhor para todos nós. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado e que o coração possa ficar mais aliviado, para que as crianças possam, sim, estar inteiras na vidinha delas. E que a gente possa de longe, não tão de longe, mas que a gente possa, de longe no sentido, para que eles possam viver a vida deles, aplaudir as posturas adotadas, para que a gente possa aplaudir mesmo, de pé, os nossos filhos crescendo. Isso é valioso demais. E vocês podem acreditar que a gente se surpreende com as posturas que eles adotam e com o quanto eles têm força. A gente aqui não sabe.
O vídeo de hoje foi esse. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.